O primeiro é definir o corpo de ensinos. Texto, Mateus 28, do 18 ao 20, a gente conhece muito bem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os o quê? A guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o que eu quero extrair daí, irmãos? Nesse trabalho de cooperar com Deus na formação dos discípulos, na formação do caráter dos discípulos, na formação da vida de Cristo nos discípulos, nós precisamos definir um corpo de ensinos que tenha começo, meio e fim. Consigo me explicar, sim ou não? Amém. Sim? Porque, gente, olha só, Jesus disse que a gente precisa fazer discípulo. Para fazer discípulo, a gente tem que proclamar o Evangelho para ele, batizar ele, e depois de batizar, a gente tem que ensinar aquilo que Jesus ordenou. Sim ou não? Amém. Agora eu pergunto: quais são todas as coisas que Jesus ordenou? O que nós, como discipuladores, temos que ensinar a eles? Quais são todas as coisas que nós temos que ensinar a eles? É algo infinito ou é algo finito? Tem começo, meio e fim? É a Bíblia inteira? Não. Sabia? Não é a Bíblia inteira. Irmãos, pensa um pouco. Imagina se eu, como discipulador, tivesse que ensinar a Bíblia inteira para o discípulo. Quantos milhares de anos será que eu teria que viver aqui na Terra para eu ler, aprender, praticar e ensinar a Bíblia inteira para os discípulos? Será que uns 10 mil anos eu teria que ter aqui na Terra? Que seja assim, eu não vou viver nem 1000. A Bíblia é uma biblioteca infinita de conteúdos. E se a gente ainda pegar versículos do Velho Testamento para combinar com versículos do Novo Testamento, vai estender esse leque ainda mais. Uma infinidade de teorias e conteúdos e ensinamentos. Mas então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender, irmãos, olha só, a diferença entre aquilo que é útil e aquilo que é indispensável. Por exemplo, é útil contar quantos reis teve Israel? É útil, mas é indispensável o discípulo aprender isso? Não. É útil saber todos os detalhes do voto do Nazireu e por que não podia passar navalha na barba? É útil, mas é indispensável para o discípulo aprender isso? Não. É útil a gente conhecer todos os juízos de Deus contra a Babilônia? É útil, mas é indispensável para o discípulo aprender isso, irmão? O que você acha? Sim ou não? Não, irmão. Imagina se eu fico aqui, se no culto de domingo a gente prega 1 hora aqui sobre o voto do Nazireu. Quantos reis teve Israel? Quais são os juízos de Deus contra a Babilônia? Será que não tem coisa mais indispensável para a gente investir essa 1 hora reunidos? Então nós precisamos definir o que nós vamos ensinar aos discípulos. Tem começo, meio e fim? Quais são as coisas indispensáveis que o discípulo precisa aprender?
Se a gente não tem definido qual é o corpo de ensinamentos que o discípulo precisa aprender indispensavelmente, o improviso vai ser o mais frequente. Eu tenho reunião ou tem culto, eu vou fazer uma combinação de um versículo do Velho Testamento com o versículo do Novo Testamento, para eu promover aqui uma boa reunião, uma boa palavra, para que eles saiam daqui com a sensação de que o culto ou a reunião do grupo caseiro foi legal. E com isso, a gente pode até fazer um entretenimento com os santos durante anos e muitos anos, sem ensinar a eles o que indispensavelmente eles precisam aprender como discípulos de Jesus. Então, o que aconteceu? Os irmãos lá da Argentina, os irmãos de Porto Alegre, se deram o trabalho de compilar em alguns livretos esse material que a gente tem, aquilo que é indispensável para os discípulos aprenderem. E ainda está tudo organizado, com começo, meio e fim. Por isso que nós trabalhamos esse material. Porque os discípulos precisam aprender qual é o propósito eterno de Deus, quem é Jesus, o que é novo nascimento, o que é arrependimento, o que é batismo, quem é o Espírito Santo, porta, caminho e alvo, princípio de autoridade e submissão, administração de finanças, função do cônjuge, criação de filhos, matrimônio indissolúvel, discipulado, fazer discípulos, cura da alma, 12 ministérios, fundamentos da fé. Tá, então, nós temos um corpo de ensinos finito, que tem começo, meio e fim, que vai trabalhar aquele conteúdo indispensável que o discípulo precisa aprender. Amém? Amém. E para isso, irmãos, cabe até aquele puxão de orelha de Jesus, quando ele disse assim, os filhos das trevas têm mais habilidade do que os filhos da luz. Por quê? Porque você vai numa faculdade, você não sabe nada de engenharia, por exemplo. Você chega numa faculdade, você é matriculado lá, a faculdade ela já está estruturada com uma grade curricular. Você chega lá sem saber nada de engenharia civil. Aí lá, durante a faculdade, você tem teoria, prática, laboratório, estágio, prova, treinamento, grupos, TCC. Mas na igreja, muitas vezes, nós não temos isso. O improviso é o mais constante. Eu vou pegar um versículo do Velho Testamento, vou combinar com o Novo Testamento, para eu promover aqui uma boa reunião, uma boa palavra. Legal. Então nós precisamos definir o corpo de ensino. Quais são todas as coisas que Jesus ordenou, que indispensavelmente os discípulos precisam aprender? Lembra em Atos 20 que Paulo disse assim, eu estou livre do sangue de vocês, porque eu já transmiti para vocês o quê? Todo o conselho de Deus. Eu já entreguei para vocês todo o conselho de Deus. E lá no versículo 31 ele fala que ele fez isso em 3 anos. Então não é algo infinito, tem começo, meio e fim. E nós precisamos saber manejar bem a palavra, para ensinar, conduzir o nosso grupo caseiro nesse corpo de ensinos finito, que tem começo, meio e fim. E esse corpo de ensino definido, ele funciona como andares de um prédio. Então você está com o seu grupo caseiro, você vai entrar no elevador e levar eles para o primeiro andar do prédio, o propósito eterno de Deus. Aí você transmite ao seu grupo caseiro, aos seus discípulos, qual é o propósito eterno de Deus, a queda do homem em pecado, qual foi o pecado, o que é pecado, a restauração. Aí depois você leva para o segundo andar, quem é Jesus. Aí depois você leva para o terceiro andar, para reafirmar para eles o que é novo nascimento.
que é arrependimento, que é batismo, quem é o Espírito Santo. Aí depois você leva para o quarto andar. E você vai seguindo todas as coisas que Jesus ordenou, que basicamente está no Novo Testamento. Só que Paulo, muitas vezes ali no Novo Testamento, ele não organiza, né, o que ele está ensinando. Ele vai embolando um assunto atrás do outro, já percebeu? Ele está falando dos dons e ministérios, daqui a pouco ele entra falando de santidade, depois fala de família, depois volta nos dons, e você vira, Paulo, tá bom? Meio um assunto em cima do outro. Então a gente olha e às vezes vai ficar até meio perdido. Então, organizar vai facilitar o discípulo que está ali aprendendo, ele entender o que ele precisa aprender e praticar. Poucas coisas, bem ensinadas, bem praticadas, bem transmitidas. O discípulo precisa saber, para ele sentir segurança na sua liderança. O meu discipulador, ele sabe para onde ele está me levando. E aí você vai levando o discípulo nesses andares desse prédio. Só que você, como um discipulador, tem que fazer aquilo que Salomão disse em Provérbios: põe o teu coração sobre o teu rebanho, conhece o estado das tuas ovelhas. Então você está observando ali o estado das tuas ovelhas, do teu grupo caseiro. Como eles estão? Eles estão bem? Aí de repente você está lá ensinando os dons e ministérios, mas eles estão todos machucados, travados, cheios de sofisma, fortaleza e altivez. Aí você precisa parar o ensino dos dons, põe o seu grupo caseiro no elevador, desce lá no andar de cura da alma e faz um trabalho reforçado de cura da alma. Tem o ensino progressivo, o ensino ocasional e o ensino reforçado. Então nós seguimos o ensino progressivo desses andares, desse prédio, mas às vezes a gente precisa dar um ensino ocasional. De repente você está lá ensinando para eles sobre fundamentos da fé, mas você sabe que no seu grupo caseiro tem um 7 ali que está todo cheio de dívida, todo atrapalhado financeiramente. Você nunca trouxe esse ensino de administração de finanças. Aí você vai ter que parar o ensino sobre fundamentos da fé e trazer um ensino ocasional sobre administração de finanças, porque eles muitas vezes não têm nem cabeça para aprender sobre fundamentos da fé, cheio de dívida, ligando, recebendo cobrança. A dívida é um dos maiores ladrões de energia psíquica das pessoas, não conseguem nem se concentrar nas outras coisas, porque está recebendo cobrança lá direto. Não sabe como é que vai pagar a conta no dia 10. Então às vezes você precisa parar o ensino progressivo e trazer um ensino ocasional, porque eles estão necessitando. Você precisa conhecer o estado das suas ovelhas, como eles estão. Aí você traz um ensino ocasional, ou às vezes um ensino reforçado. Você já tinha ensinado sobre quem é o Espírito Santo, mas você está observando que eles estão ficando muito mecânicos, com a fé muito seca, está faltando fogo e glória. Aí você traz um ensino reforçado do Espírito Santo, entende? Então isso também vai muito da sua liderança ali com aqueles discípulos. Ensino progressivo, ensino ocasional e ensino reforçado. É como um corrimão, para que você saiba para onde que tem que conduzir, não que tenha que ficar engessado. O discipulador, ele tem autonomia. De repente o Espírito Santo fala assim: olha, nessa reunião do seu grupo caseiro essa semana, vocês só vão ceiar, não vai trazer ensino nenhum. Ou de repente o Espírito Santo fala assim: olha, no grupo caseiro dessa semana, vocês vão tudo para a rua evangelizar na praça. O Espírito Santo é quem governa. Mas nós precisamos ter esse ensino definido, como um corrimão, para a gente saber para onde a gente vai levar eles. Amém? Ficou claro? Bênção, glória a Deus. Muito bem. Segundo, discipulado é paternidade.
Então, o primeiro foi definir o corpo de ensinos. O que nós vamos ensinar a eles? Segundo, discipulado é paternidade. Então, gente, olha só, discipulado não é grupo de estudo bíblico. Isso não é discipulado. Discipulado não é grupo de estudo bíblico. O estudo bíblico coopera com o discipulado, mas discipulado é paternidade. Você adotou aquele discípulo como o seu filho. Você se preocupa com ele. Você se preocupa por ele. Você adotou. Essa adoção te capacita a ser o seu pai na fé. Essa paternidade, ela não é um pneu de carro que fura e troca. É um vínculo, de afetos naturais, entranháveis de misericórdia, como Pedro fala. É uma paternidade. É profundo. Márcio, então nessa situação eu estou discipulando, eu sou responsável por aquele discípulo. É isso que está falando? Você é o pai dele na fé. Mas biblicamente isso é fato, porque naquele momento, né, os pastores que são responsáveis por esse rebanho, eu apenas estou cooperando com os pastores para que aquele pessoal que, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa mais madura entre eles, fui capacitado para passar aquela ideia, como você falou, de discipular, aquela metodologia onde foi trazido para nós, para que nós possamos passar, o tempo começo e aqui, né? E poder passar aquilo para que eu recebi, eu passei, aí onde é alguma coisa, ali onde eu não vou ter capacidade para fazer, porque eu não tenho maturidade, eu vou até o meu pastor, passo a eles e a gente vem e recebe. Amém? Essa é a primeira pergunta. Essa é uma pergunta. A outra, assim, a ideia de eu receber toda esse contexto, essa metodologia de ensino, aí eu trazendo o culto público ao domingo, para aquelas pessoas que, eu vou visitar a igreja, daí recebe aquilo. É bênção? Com certeza, exatamente. Porque nós somos um corpo, né? A igreja da casa, ela não está alheia e independente da congregação geral. Então, se eu sou o discipulador desse irmão aqui, eu sou o pai dele na fé, eu sou responsável por ele, eu me preocupo por ele. Então, por exemplo, ele não veio no culto no domingo, eu já fico preocupado com o meu discípulo. Por que ele não veio, meu filho, na fé? Será que está tudo bem? Mas se em algum momento na caminhada dele ele vier desviar, eu vou ser responsável por aquela vida? Responsável, quero dizer, na sua edificação. Mas se ele se desviar, não estou querendo dizer aqui que você é o culpado por isso e Deus vai te punir. Sim, porque a palavra não fala que o anjo da igreja é aquele que é ungido, que recebe a responsabilidade por aquela. Porque eu, como discípulo, não sou responsável pelaquela vida, quem é responsável é o pastor, certo? Porque ele foi ungido por aquilo, ele foi consagrado para aquele tipo de coisa. Sim. Né? Eu apenas sou um cooperador com aquilo, porque eu sou aquela pessoa mais sábia, a palavra até madura, mais madura, sim, mas eu tenho dom de ensino, aí eu estou cooperando. Aí se em algum momento ela vem a desviar ou acontece algo, o pastor não é responsável, depois eu pagar por aquela vida lá mas no juízo? Cada caso é um caso, né? Eu entendo. Repousa uma maior responsabilidade sobre o presbitério. Não vem me pesar e falar assim, não, eu sou responsável por aquela pessoa, e aquela pessoa se desviar, acontecer algo, não foi você não fez o seu papel de discipulador. Essa carga, será que eu estou hábil a receber essa carga, sendo que os pastores foram ungidos e foram preparados para aquele tipo de coisa? Exatamente. Assim, cada caso é um caso, tem que analisar cada um
isoladamente do outro. Não dá para colocar um molde para todos os casos de um discípulo que se desviou. Porque de repente ele se desviou porque é rebeldia dele. Ou ele se desviou porque se frustrou com outro irmão aqui. Ou ele se desviou porque entrou uma incredulidade. Ou ele se desviou porque entrou uma sofisma. Ou ele se desviou porque ele sustenta uma fortaleza. Vai saber, cada caso é um caso, né? Agora, de uma maneira geral, é óbvio que repousa sobre o presbitério uma maior responsabilidade sobre a saúde daquela congregação, porque eles foram ungidos para isso, correto? Agora, isso não tira a responsabilidade do líder de grupo caseiro sobre aquela igreja da casa dele ali, como alguém que vai pastorear, está zelando por aqueles discípulos. Porque olha só, a gente precisa entender também a diferença entre pregar e pastorear, correto? É diferente. Pregar é uma coisa, pastorear é outra coisa, totalmente diferente de pregar. Por exemplo, hoje aqui à noite eu estou pregando, não estou pastoreando vocês. Se eu tivesse a pretensão de pastorear 50 pessoas do púlpito, seria a mesma coisa que tivesse 50 garrafas PET vazia com a tampa aberta aqui na minha frente. E eu com um esguicho aqui, ó, tentando encher essas 50 garrafas PET vazia de 2 litros, com a tampa aberta. Vou conseguir alguma coisa com isso? Não. Então, eu não estou pastoreando, eu estou pregando. Do púlpito, no domingo, o que acontece aqui no culto é uma pregação. Pastoreio não é o que acontece no púlpito. No púlpito, o que acontece é uma pregação dos presbíteros para dar uma palavra geral para a congregação. Entende? Mas se não tiver discipulado, as ovelhas não serão pastoreadas. Como que eu, como presbítero de uma congregação de 50 ovelhas, como que eu vou pastorear 50 ovelhas, irmão? Fala para mim. Não tem como. Se eu visitar um por dia, em 30 dias eu não visito todos. É o conselho de Jetro para Moisés. Moisés, não é bom o que você está fazendo, não. Você está tentando pastorear todo mundo sozinho, isso é pesado para você e para eles. Levanta chefes de pequenos grupos, para que todos eles sejam atendidos, pastoreados, tenham uma paternidade, tenham uma referência. E aí esses chefes dos grupos pequenos vai zelar por aquelas pequenas ovelhas que estão ali. Mandar um áudio de WhatsApp na segunda-feira, irmão, eu estou aqui, percebi que você não veio ontem, tudo bem, não estou te cobrando, mas quero te animar. Uma semana abençoada, se precisar de alguma coisa eu estou aqui, vamos tomar um café na sexta? Aí você anota a data de aniversário dele, dia do aniversário dele, você compra um CD do Dani e do Azaf, vai lá e dá para ele de presente, um livro, e você vai conquistando essa paternidade. Aí ele vai se sentindo à vontade com você, começa a se abrir para você. Mas eu sou discipulador, eu tenho o direito de discipular. Teoricamente sim, mas na prática você tem que conquistar isso. Por exemplo, eu tenho um discípulo lá da minha casa, que eu preguei o evangelho para ele, eu batizei ele, e eu comecei a discipular ele. Eu tenho o direito de discipular a vida dele? Teoricamente sim, mas na prática não é tão fácil assim, eu preciso conquistar isso. Por quê? Porque em Malaquias, no último versículo de Malaquias, o que ele fala lá? Que Deus vai converter o coração do pai ao filho e depois ele converte o coração do filho para o pai. Mas primeiro o coração que se converte é do pai em direção ao filho. Discipulado é paternidade. Então eu primeiro adoto ele no meu coração, depois ele vai reconhecer essa paternidade e me adota como pai dele, mesmo que eu já tenha batizado ele. Então eu comecei a fazer isso daí. Ele não se abria comigo, ele não confessava, ele não pedia ajuda, ele não pedia conselho, ele era fechado. Então eu comecei a perceber, a perguntar para ele: o que você gosta de fazer? Eu gosto de correr à noite no meio da semana. Eu vou com você. Eu não gosto de correr à noite na vida. Mas eu comecei a correr com ele 3 vezes por semana. Para quê? Para conquistar o direito de discipular a vida dele. Isso é discipulado, isso é pastoreio.
Eu, como presbítero, eu não consigo fazer isso com 50 ovelhas. Não consigo, não tem como. Eu preciso dos discipuladores para ir correr com os discípulos à noite, no meio da semana. Entendeu? Senão eu já sou magro, Haroldo. Olha aqui, é só pele e osso esse trem. Né? Imagina se eu for correr com todos. Tem uma palavra de Jesus quanto a isso, de João 21:5. O próprio Jesus dizendo, começa assim o versículo: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus tinha claro quem era o Pai. Pai somos. Sim. Por que ele chama aquele povo ali de filho? O nosso modelo, ele é o nosso exemplo, é a nossa referência. Então, requer sobre nós, requer sim, aqui não quero ficar em cima do muro, não. Requer sobre nós sim um vínculo de paternidade. O ensino é, assim como eu lido com Tainá, Ana e Roberta, eu tenho que lidar com os que estão na minha casa. Se o meu modelo é Cristo e chamou eles de filhos, sabendo que o Pai era Deus, ou seja, a sua responsabilidade é para com Deus, mas eu nos considero. Mas não porque ele é presbítero, porque ele é discipulador. Exatamente. Porque o discipulado, a gente tem aprendido nesse material que você está dizendo. Não é uma transmissão de vida. O que a gente transmite para os nossos filhos dentro de casa? Vida. Se eu transmitir só livreto para os discípulos de casa, não estou fazendo nada. Agora, o presbítero, o que é presbítero? A palavra presbítero e bispo é a mesma pessoa, está falando da mesma pessoa. Né? Presbítero é o mais maduro na fé em relação àquela congregação, e o bispo é aquele que supervisiona. É isso, né? Exatamente. Então, qual é a responsabilidade do presbítero? Além de ele ter um grupo caseiro e ser pai na fé daquele grupo caseiro, ele também tem a responsabilidade de ser exemplo como o mais maduro na fé em relação à comunidade toda. Então isso repousa mais responsabilidade ainda sobre ele. E ele também tem outra responsabilidade, além de ser discipulador e pai na fé do seu grupo caseiro, ele também tem a responsabilidade de ser modelo, mas também tem a responsabilidade de ter um olhar de supervisão geral de toda a comunidade. Treinar os discipuladores, por exemplo. Entende? Então, vai repousar mais responsabilidade, obviamente, sobre o presbitério. Né? Eles são os primeiros a apanhar. O chumbo mais grosso vem do presbítero. O presbítero tem que ser macho. E, Márcio, e com relação a essa questão, por exemplo, a gente precisa entender bem a diferença entre encargo e função. Né? O presbitério e o diaconato é encargo. E a gente sabe que na palavra diz que existem os dons de Cristo, os dons de Deus, os dons do Espírito. E o pastoreio é uma função do meu corpo. É um dom de Cristo no meu corpo. Que não necessariamente a pessoa tem que ter recebido imposição de mãos e ser ungido para exercer isso. E pelo que os irmãos estão falando, que a palavra fala, quando fala assim sobre você ter uma paternidade sobre esse irmão, não está falando sobre um aspecto, um sistema, ou um aspecto assim, uma regra. Não. Como que eu batizei, eu tenho que, porque eu batizei. Como se isso fosse me desse uma legalidade para me exercer tipo um domínio ou alguma coisa dessa natureza, como se fosse uma regra. Assim. Uma propriedade sua, sabe? É uma propriedade. Mas quer dizer o seguinte, que ele nasce no princípio de amor. Ou seja, eu preciso amar essa pessoa como um filho, porque esse amor vai fazer brotar de mim também sacrifício, entrega, dedicação, porque eu vou amá-lo e esse amor é que vai me conduzir. E essa prática de amor de pai é que vai levar esse discípulo também a fazer brotar nele um amor de filho. Então, na verdade, a essência, na verdade, é o amor. De um pai para um filho, de um filho para um pai, que Deus quer estabelecer sobre o relacionamento discipular. Nessa situação que você falou, necessariamente aquele que discipula, batiza,
não necessariamente vai ser aquele que vai cuidar daquela vida, então. Não necessariamente, né? Normalmente é assim que acontece, né? Quem ganha cuida, você batizou, você vai cuidar. Normalmente, né? Mas dependendo do caso, né? Precisa de repente mexer. Porque não pode ser algo assim imposto, né? Não. Sendo um cargo, né? Pode ser imposto. Todo me falou do Evangelho do Reino, vai dizer, mas eu quero estar com o Cid, não quero estar com ele. Porém, ele faz. Está mais perto, porque eu me dei alguma coisa bem com o Sidney, e assim então não pode ser colocado como uma regra. Né? Exatamente. Por isso que eu falei, cada caso é um caso, tem que analisar, cada caso é um caso. A gente está aqui lançando o fundamento para a gente ter esses princípios, né, parâmetros, e aí em cima desse fundamento a gente edifica cada caso, um diferente do outro. Quando tu falou sobre o ensino, que você precisa definir, né, o corpo do ensino, você falou sobre ensinos reforçados, casuais, justamente porque há essa liberdade. Então, o Espírito, ele é que guia a igreja, na verdade. E muitas vezes é preciso tomar ações que são que é para o bem da igreja e do discípulo, na direção do Espírito. Exatamente. Esse é o cuidado que temos que ter, né? Eu, basicamente, assim, como um critério particular, pessoal que eu tenho, comum, é não mexer em vínculos, né? O discípulo fala, eu quero trocar de discipulador, aí o presbítero vai lá e troca. Agora eu quero trocar de novo, aí vai lá e troca. Agora eu quero trocar. Parece um pneu de carro furado, né? Você não serve mais, então vamos trocar de pneu, né? Isso aí arrebenta com o discípulo que está se entregando e se sacrificando. Então, assim, quais são os critérios? Por quê? Vamos conversar, vamos orar, vamos ouvir o Senhor nessa área. Não é assim simplesmente trocar como um pneu de carro. Mas vai ter caso que a pessoa vai discipular e ela não está apta a... Vai, por isso que eu falo, tem que analisar cada caso, né? Por que está querendo trocar? Não o digo, que acontece? Não digo aquele que recebeu, digo aquele que está passando. Sim, aquele que está passando. Como que você está, irmão? Olha, eu vi que você está pregando o evangelho para essa pessoa, né? Você trouxe ele no culto, né? Puxa, que legal, que bênção, quero te animar. Como está seu coração em relação a isso? Eu não estou bem, eu estou todo arrebentado, não estou dando conta. Ele veio assim porque eu preguei o evangelho lá, para ele lá no meu trabalho, porque ele estava chorando. Puxa, olha, o coração dele não adotou, né? E agora, como nós vamos fazer? Vamos orar, vamos buscar o Senhor a respeito disso. Ou tem um outro caso assim, que um discípulo trouxe uma pessoa aqui no culto, e eu vi, puxa, eu vi que você trouxe essa pessoa aí no culto, glória a Deus, né? Quero te animar a estar perto dele, estender a mão. Como está seu coração? Cara, eu estou orando por ele, eu estou buscando ao Senhor porque eu quero adotá-lo. Na verdade, eu já adotei, eu quero batizar, eu estou amando, estou me entregando. Olha só que legal como é que está o coração dele em relação a essa pessoa. É algo de Deus aí, né? Então, cada caso tem que ser analisado, né? Normalmente, eu particularmente, eu não mexo em vínculo assim por qualquer motivo, não. Normalmente, eu honro, protejo e defendo o vínculo que foi feito por Deus naturalmente. Amém? Então, discipulado, ele não é um grupo de estudo bíblico, ele é paternidade. Tá? Paulo chamou Timóteo de filho na fé, Paulo chamou Tito de filho na fé. Tá? Então, isso nos mostra que paternidade discipulado é paternidade, não é grupo de estudo bíblico, senão fica seco, mecânico, teórico. Né? E tem que ter vida, tem que ter relacionamento, tá? Então o discipulado ele não é orientado pelos benefícios, ele é orientado pelo propósito. Olha só, discipulado não é orientado pelos benefícios, é orientado pelo propósito. Então a nossa cabeça não pode funcionar assim, mas eu estou ganhando o que me sacrificando por essa vida? Não, mas espera aí. Esse sacrifício não é orientado pelos benefícios. É orientado pelo propósito. Qual é o propósito eterno de Deus?
Não é vontade de Deus que a gente faça discípulo? Não, aquele que a gente chama de Senhor não mandou a gente fazer discípulo, batizando e ensinando? Então por que a gente está pensando em vantagens e benefícios? Então o discipulado, a minha entrega, o meu sacrifício pelas vidas, não é para ter bênção em troca, não é para ter proteção divina contra enfermidades em troca, não é para ter dinheiro em troca, não é para ter vantagens em troca, não é para ter benefícios em relação às pessoas do mundo em troca, porque senão eu vou começar a me comparar, né? Ah lá, Senhor, ó, aquele lá é corrupto e está prosperando, eu estou me entregando por esses discípulos aqui, está tudo dando errado na minha vida. Não, mas espera aí, por que está fazendo essa comparação? Está orientado pelos benefícios? Não, o discipulado não é orientado pelos benefícios, discipulado é orientado pelo propósito. Por que está comparando desse jeito? Tem alguma disfunção emocional aí dentro. Então o discipulado, ele é orientado pelo propósito. Por que eu me entrego pelos 20 discípulos que estão vinculados comigo diretamente? Porque Deus tem um propósito para isso. E eu sou orientado por esse propósito. Dentro do discipulado como paternidade, irmão, olha só. Agora digo eu, não o Senhor. Tá? Dentro desse ponto número 2 aí. Na minha opinião, o discipulador ele precisa desenvolver maestria em alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: discipulador não pode ser aquele discipulador pato. O que é um discipulador pato? É isso aqui, ó. O pato ele voa, sim ou não? Ele não bate umas asas assim e dá uns rasantes assim? Ele voa, mas ele voa como uma águia. Ele não voa como uma águia, correto? O pato ele nada. Se ele estiver na lagoa lá, ele dá uns mergulhinhos assim, não dá? Mas ele nada como um peixe. Não. O pato canta. Ele até faz uns barulhinhos, mas ele canta como um canarinho? Não. Esse é o discipulador pato. Ele faz de tudo um pouco, mas nada ele tem maestria. Tem pato que nunca vai cantar, né? Então, por isso que eu estou falando aqui com cuidado, tá? Isso eu digo eu, não o Senhor. Na minha opinião, o discipulador precisa desenvolver maestria em alguma coisa. Porque ele desenvolvendo essa maestria em alguma coisa, ele vai puxar o grupo caseiro dele para cima. Vai ser útil. Exato. Vai ser útil. Entende? Então, por exemplo, assim, o que mexe com você, irmão? Mexe comigo o tema do matrimônio indissolúvel. Então, desenvolva maestria nisso. Mexe comigo o assunto dos dons. Desenvolva maestria nisso. Mexe muito comigo a questão do amor ao próximo. Então, desenvolva maestria nisso. Para que o teu grupo caseiro olhe para você e fale assim: o meu discipulador ele é mestre nos dons, no assunto dos dons e ministérios. Isso provoca nele esse fogo de subir para o próximo nível e sair da zona de conforto, entendeu? Por isso que eu digo eu não o Senhor. Na minha opinião, o discipulador precisa desenvolver maestria em alguma área, algum assunto, obras sociais, música, não sei. Qual é o teu dom? O que mexe com você, discipulador? O que faz o teu coração vibrar? Márcio, até por causa da própria característica dos membros do corpo. Se vê assim, os membros do corpo eles estão ligados, né? Lógico, a mesma essência, mas cada um tem um aspecto específico. Exatamente. Imagina, um discipulador desenvolve maestria no assunto do cura da alma. E está trabalhando com o grupo caseiro ali, com o seu grupo caseiro, trazendo esse assunto, esse tema, e os irmãos estão sendo impactados positivamente, estão sendo cuidados, curados. Aí eles vêm para o presbitério e falam assim: poxa, o meu discipulador, ele está trazendo assim, uma palavra tão preciosa ali para o grupo nosso ali sobre cura da alma.
o presbitério já vai ficar de olho, fala, poxa, a gente podia pegar esse irmão para trazer ele aqui no domingo e trabalhar com toda a igreja. Olha como ele tem maestria nesse assunto. Lá em Porto Alegre, teve uma vez que eu estava lá, um irmão, um discípulo comum lá da congregação, ele desenvolveu maestria no que diz respeito à saúde física. O presbitério pegou ele, você vai pregar no domingo sobre isso. Sobre saúde. Entende? Então assim, o discipulador, na minha opinião, ele precisa desenvolver maestria na sua função específica como membro do corpo de Cristo, para ele poder puxar o seu grupo caseiro dentro dessa maestria que ele desenvolveu para o próximo nível. Tá? Olha só, outro aspecto dentro do discipulado é paternidade. Irmão, presta atenção. Discipulador precisa passar a essência e não a estrutura. Discipulador precisa transmitir a essência e não a estrutura. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 6 gerações de discípulos na minha raiz. Aí a minha 6ª geração lá, meu tataraneto, ele está pregando o evangelho lá na rua lá, e eles falam assim, mas como que é a questão aí do namoro que a Bíblia diz? Aí ele vira e fala assim, não pode namorar não. Por quê? Porque o Márcio não deixa namorar, é proibido. Ele está passando a estrutura, não está passando a essência. Imagina um discipulador fazendo isso com o seu grupo caseiro. Não pode ter nome a igreja. Por quê? Não, porque o Jorge e o Haroldo não deixam, é proibido. Não, o discipulador precisa saber, não tem nome por quê? Porque a natureza original da igreja não tem nome próprio. É só igreja, ponto final. Qual que é o nome da igreja? Eu governo da igreja do Jorge. Está passando a estrutura, não está passando a essência. Entende? Discipulador precisa passar a essência, não a estrutura. Não é que não pode namorar, não é assim. É porque tem alguns critérios, só para que eles não se matem ali, né? Os solteiros ali. Aí o presbitério só tem que entrar para chamar o SAMU, só, né? Porque dá ruim, né? Está pressionado pela própria ansiedade e carência e vai tomando umas decisões ruins. Calma, tem critérios, calma. Mas não é que não pode, é porque tem critérios. Alguém está perguntando, vamos tomar um café? Você tem 1 hora? Vamos ler todos os textos que falam sobre isso? Vamos conversar de uma maneira equilibrada, saudável, aplicando corretamente para o próprio bem desses solteiros, e eu sou um deles. Por quê? Porque aí os solteiros estão pressionados lá pela própria carência, lá faz bobagem lá, a culpa sempre é do presbitério. A mãe e o pai sempre vêm colocar a culpa aqui no presbitério. Entende? Então, isso transmite a essência, não é que não pode. Senão a gente vai ficar conhecido como o povo que proíbe tudo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Calma, vamos tentar transmitir a essência. Não é pode e não pode. Vamos buscar a Deus junto. Vamos ouvir a Deus junto. Vamos ler os textos agora, depois de orar, para a gente descobrir qual é a essência de tudo isso. Para eu não ser simplista, sim e não. Pode, não pode, não. O discipulador tem que transmitir a essência, não a estrutura. Outra coisa, dentro da paternidade, e eu acho que eu vou parar por aqui. O discipulador, olha só, gente. Como é que eu vou explicar aqui? O discipulador, ele precisa equilibradamente fazer com que o discípulo se sinta desconfortável com as suas fraquezas. Vou explicar mais. Os discípulos precisam ter um discipulador
que faça eles se sentirem desconfortáveis com suas fraquezas. Eu preciso de um discipulador que me faça me sentir desconfortável com as minhas fraquezas, porque senão eu vou criar uma novela romântica com os meus pecados e com a minha zona de conforto. Se eu for um discipulador que respeito demais os limites do discípulo, ele nunca vai crescer, ele sempre vai ficar alinhado na zona de conforto. Então eu preciso ser um discipulador que faça o discípulo se sentir desconfortável com as fraquezas dele, não condenado, não acusado, desconfortável, é diferente. Seria um pecado? Também. Então, se eu respeitar demais os limites dele, ele nunca vai sair da zona de conforto, ele nunca vai se desenvolver, ele nunca vai crescer. Quem vai dar um empurrão nele para o próximo nível? Ninguém vai fazer isso por ele. Com muito amor, depois de eu ter conquistado a confiança dele, eu vou empurrando ele com carinho para ele avançar para o próximo nível, se desenvolver mais. Está muito preguiçoso, não sai da zona de conforto, não desenvolve, está sempre ali na mesmice, não consegue romper com barreira nenhuma. Eu estou respeitando muito, talvez eu esteja respeitando demais os limites dele. Ah, não, irmão, tudo bem, todas as coisas cooperam. Ah, faz 5 anos que eu estou desempregado. Não, todas as coisas cooperam. Entende? Por que de repente eu poderia falar assim, todas as coisas cooperam, mas vai enviar um currículo para que ele se sinta desconfortável de estar 5 anos desempregado. Entende o que eu quero dizer? Consigo me explicar? Então, a gente precisa ser discipulador que faça o discípulo se sentir desconfortável, não é acusado. Desconfortável com as suas fraquezas, com os seus pecados, para que ele avance, ele rompa com essa zona de conforto e ele desenvolva. Amém? E para terminar aqui esse segundo ponto aqui do discipulado e paternidade, nós precisamos trabalhar em 3 âmbitos na formação dos discípulos. Quais são esses 3 âmbitos? Publicamente, de casa em casa e a cada um. Aonde está isso na Bíblia, Márcio? Atos capítulo 20. Eu já vou encontrar o versículo aqui, ó. 3 âmbitos na formação do caráter dos discípulos. Atos capítulo 20. Versículo 20. Atos capítulo 5, versículo 20. Aqui ele fala 2 âmbitos na formação do caráter dos discípulos. Publicamente e de casa em casa. Aqui já tem 2 âmbitos, nesse versículo 20, tá? Ele diz o seguinte, ó: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então aqui tem 2 âmbitos na formação do caráter dos discípulos, publicamente e de casa em casa. No versículo 31 tem o 3º âmbito na formação do caráter dos discípulos, que é individualmente, ou o jeito que ele fala aqui é a cada um. Então ele fala aqui, ó: portanto vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, irmão, olha só, 3 âmbitos na formação do caráter dos discípulos. Primeiro, publicamente. Segundo, de casa em casa. Terceiro, individualmente. Que isso, Márcio? O publicamente é a nossa reunião pública de domingo. Tá aí, ó. Pode ticar esse primeiro âmbito. Publicamente. Nós temos a reunião de domingo? Temos. Publicamente. Mas nós temos os grupos caseiros funcionando no meio da semana para que os discípulos sejam pastoreados? Temos também. Isso também faz parte. Mas aí de repente você tem 10 discípulos no seu grupo caseiro, 5 discípulos.
Tem um ali que você está observando que está precisando ter um tempo individual com você. Aí você chama ele para tomar um café, para você escutar ele. Às vezes ele só precisa desabafar. Então deixa ele desabafar, escuta ele. Às vezes ele não tem ninguém para ouvir ele. Ele está com necessidade de falar, desabafar. Vai lá, chama ele para tomar um café, cria um ambiente confortável, confiável, onde ele pode se abrir, desabafar, você vai escutar, você vai cortar a cabeça dele. Os discípulos não precisam de profeta que arranca a cabeça, precisam de pastores. 3 âmbitos. Nós temos que funcionar nos 3 para que esteja completo o trabalho. Se tiver só a reunião pública e não tem nas casas e individualmente, está defeituoso esse trabalho. Se tem só na casa e não tem a reunião pública, está defeituoso esse trabalho. Precisa funcionar nos 3 âmbitos, a igreja precisa funcionar nos 3 âmbitos. Publicamente, de casa em casa e em cada um. Porque olha só, discipulado é a ação principal na formação do caráter dos discípulos. Não é o púlpito. O púlpito não é a ação principal na formação do caráter dos discípulos. O púlpito serve para dar uma palavra geral. Mas o discipulado vai trazer os ajustes cirúrgicos para aquela palavra geral que eu trouxe aqui no domingo. Eu falo aqui sobre trabalho, que o homem é provedor, que ele é o macho alfa, que ele é o protetor, que ele é o sustentador, que ele é o pater, que ele é o pai, e ele tem que trazer o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Só que tem 2 discípulos sentados aqui no domingo, e eu estou pregando sobre trabalho aqui. Tem 2 discípulos sentados aqui, os 2 são pais de família. Um deles não se dá bem com a esposa e usa o trabalho para fugir das encrencas com a esposa. Então ele trabalha de manhã e à tarde e à noite, 6 dias por semana. No domingo ele vai jogar bola e vem no culto, assim, ele não precisa ficar com a esposa, dá tempo com a esposa. E eu estou pregando sobre trabalho. Só que tem um outro discípulo aqui sentado no domingo que ele é meio preguiçosão, não gosta de trabalhar. Então eu estou pregando sobre trabalho aqui no domingo, esse preguiçoso eu estou ajudando. Mas o outro ali que usa o trabalho para fugir da esposa, eu não estou ajudando com a minha palavra aqui de domingo. Não estou. O discipulador que vai ajudar, ele vai virar e vai falar assim: olha, essa palavra não é para você. Você precisa diminuir um pouco o ritmo do seu trabalho e dar mais atenção em casa. O discipulado vem para fazer esse ajuste fino. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, bênção. Vamos terminar por aqui.